Pablo Marçal tá completamente dominado pelo medo de ser preso. Ele tá tão apavorado que começou a ameaçar o Bolsonaro, o Ricardo Nunes e o Tarcísio de Freitas, dizendo que o Guilherme Boulos vai vencer o Ricardo Nunes por conta dos votos dele, Pablo Marçal. E está exigindo desculpas do Eduardo, do Bolsonaro, do Tarcísio e do Ricardo Nunes. Isso tudo é medo, porque a única chance do Marçal não ser preso, ou a única esperança, seria com o apoio do Ricardo Nunes, mas o Nunes não quer, e o Boulos também não. Então agora ele começa a fazer ameaças para ter um pedido de desculpas, o que também não vai acontecer. Marçal vai ser caçado, Marçal vai ser preso, a não ser que ele fuja do país. E não vem com esse papinho não que gente rica não é presa no Brasil. O Ike Batista é pobre? O Joesley Batista é pobre também? Então não venha com essa conversa. Sobre o Boulos pegar os votos do Marçal, eu já acho difícil. O Boulos começou a levantar de novo a história do boletim de ocorrência da esposa do Nunes, alguns apoiadores do Boulos começaram a criticá-lo, e na minha opinião, essa história deveria ter ficado no primeiro turno. Boulos errou na estratégia e agora a vida dele tá muito difícil. Na sua opinião, 3 pontos importantes. Essa posição do Marçal é medo Bolsonaro e os outros vão pedir desculpas? Segundo, vocês acham que os votos do Marçal podem migrar para o Boulos com a ajuda do Lula? E terceiro, Boulos tem alguma chance, mesmo com a história do BO, ele deve explorar ou não? Deixa o like no vídeo se você concorda que o Marçal está com medo de ser preso, hype o conteúdo e se inscreva no canal. O Pablo Marçal, ele concedeu uma entrevista coletiva e ele começou a falar sobre pedidos de desculpas. Vou mostrar o vídeo para vocês. Ele começou a dizer que o Nunes, o Bolsonaro, o Eduardo e o Tarcísio lhe devem desculpas. Porque eles atacaram muito ele, Pablo Marçal. E começou a fazer ameaça também. É o seguinte, olha, eles não sabem ler direito o que aconteceu em São Paulo. 45% dos meus votos vão para o Boulos, porque o Lula vai recuperar esses votos. Porque eu tive muitos votos na periferia. E eu não vou condicionar o meu apoio a ninguém. A pessoa que votou em mim está livre para votar em quem quiser. E eu exijo um pedido de desculpas do Bolsonaro. Achei que tivesse aqui no celular, mas não tá. Do Bolsonaro, do Nunes, de todo mundo. Vou mostrar o vídeo pra vocês, eu vou colocar no celular e já volto. Pronto, agora sim. Aqui o Pablo Marçal, nessa coletiva que ele concedeu na terça-feira à noite. Olhem só o que ele vai falar e você coloca no comentário se você concorda com ele. Ou seja, eu não indo pra lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai, com humildade, tomar de volta. Com humildade. Então pode anotar a lista. Eduardo Bolsonaro, que foi injusto comigo, vai ter que gravar vídeo. Malafaia vai ter que pedir desculpa. Bolsonaro vai ter que pedir desculpa. Tarcísio vai ter que pedir desculpa. E o Nunes vai ter que usar programa de rádio e de televisão para desmentir o que ele inventou em relação a PCC com a minha pessoa. Sim, em 2026 eu vou disputar a eleição de executivo ou de governador do estado de São Paulo ou da presidência da República. E quero deixar bem claro que essa tese de colocar o Pablo Marçal de inelegível, ela é nula. Ele quer que os outros peçam desculpas pra ele, né? Mas ele mesmo não quer pedir desculpa pra ninguém. Qual é o lance do Marçal? Qual é o objetivo dele? Ele quer ter um respaldo jurídico. O Marçal, ele tá pedindo, olha, tá ameaçando, fala, ó, se vocês não pedirem desculpa pra mim, os meus votos vão pro Boulos e o Nunes vai perder. Por quê? Porque ele quer que haja uma espécie de perdão. Ele tá implorando as desculpas do Bolsonaro. Pra falar, olha, os meus adversários, justiça, me perdoaram. Até pediram desculpas, porque eu não estava errado. Se para os meus adversários eu não estava errado, por que para vocês eu vou estar errado? Eu não estou. Então não queiram me punir. Não me punam, por favor. Porque já tá tudo certo, foi uma coisa de campanha. O Nunes pediu desculpas, o Bolsonaro também, o Eduardo. Esse é o objetivo do Pablo Marçal. E absolutamente nada mais. E ameaça. Então, ó, ou vocês pedem desculpa pra mim, ou metade dos meus votos vão para, ou vai para o Boulos e todos vocês serão derrotados. O Marçal, ele tá desesperado porque ele vai ser caçado. Vai ser caçado e preso. Preso pelo fato do laudo. Ele publicou um laudo falso, falou, minha equipe que publicou, não sei o que tem. O médico, um falso médico, sei lá, o dono da clínica que emitiu o laudo,
ele não vai processar o Marçal. E o Marçal falou nessa coletiva, não, ele não vai me processar, o Marçal ele vai ser preso. Ele não é réu primário, mas menos de 4 anos ele não pega prisão. Tem que ver como que ele vai ser condenado. Porque pode dar formação de quadrilha, uma coisa mais pesada, e ele pode ser denunciado. No outro vídeo, e preso. No outro vídeo, o cara falou assim pra mim, rico não é preso no Brasil. O Lula foi presidente, foi preso. O Temer foi presidente, foi preso. Joesley Batista foi preso. O Odebrecht foi preso. O Eike Batista também foi preso. Então para com essa conversa. Papo mole. Mas o Temer passou um dia, mas foi preso. Mas foi preso. Então vamos parar com esse papo. Fora que ele vai ser cassado. E a cassação dele, pelo que estão dizendo, vai ser até 2034. Ele não vai poder disputar 2026, nem 2030, talvez nem 2034. Por conta do laudo falso. Por ele ter cometido abuso de poder, tendo pago em espécie para os apoiadores divulgarem os vídeos dele. E também ele não passou pelos trâmites do PRTB para que a candidatura dele fosse homologada. Então ele tem muito problema. Ele se humilha dessa forma porque, segundo o Igor Gadelha do Metrópolis, aliados do Pablo Marçal estão dizendo que a única chance dele não ser preso ou não sofrer nenhum problema na justiça, ou atenuar os problemas na justiça, seria com a ajuda do Ricardo Nunes, com o apoio do Ricardo Nunes. Porque ficaria muito ruim para o Marçal ter inimizade do Tarcísio, que é governador de São Paulo, do Nunes, que é prefeito de São Paulo, e da justiça, fora o Bolsonaro. A mão do sistema vai ser pesada contra o Marçal. E os bolsonaristas querem a destruição dele. Ele tá lascado. Eu não gostaria de estar na pele do Pablo Marçal nesse momento, porque ele tá muito apertado. Muito apertado. Mas ele foi desprezado tanto pelo Nunes quanto pelo Boulos. A Raquel Landim, do UOL, disse que os adversários do Marçal querem distância dele, porque esse assunto já foi. Marçal foi algo do primeiro turno. Agora bola pra frente. Não temos que mais ficar dando atenção para o Pablo Marçal. O problema de Marçal é com a justiça. Ele vai ter que explicar para a Polícia Civil. A questão com a campanha municipal para ele acabou. Os problemas dele são outros. E aí vem toda a parte do Guilherme Boulos e do segundo turno, porque o Boulos está numa situação bem difícil. Ele fez uma postagem numa rede social falando do boletim de ocorrência da esposa dele. Da esposa dele não, da esposa do Ricardo Nunes. Falando de até agressão física, né? O que não aconteceu não está citado no BO. Não estou dizendo que não pode ter ocorrido ali na intimidade. Mas no boletim de ocorrência não há nada a respeito disso. Vários apoiadores do Boulos criticaram, falaram, temos que falar de proposta, não sei o que tem. Eu não gosto muito desse tipo de pessoa aqui. Essa idealização exacerbada. Eu não gosto muito disso. Se achando até meio que superior aos outros. Uma parcela da esquerda se acha muito superior. Não vai ter jeito. A respeito de proposta, o Boulos ele vai ter que atacar os pontos sensíveis do Nunes. Vai ter que atacar a parte da corrupção, a relação com o crime organizado e até mesmo o boletim de ocorrência. O problema é que o Boulos não sabe fazer isso. Ele não sabe. Ele não tem esse traquejo que o Pablo Marçal tinha no primeiro turno. E na minha opinião, o assunto do boletim de ocorrência já envelheceu. O assunto do boletim de ocorrência era do primeiro turno. Era a pauta do primeiro turno. O momento para o Boulos atacar essa história era na última semana do primeiro turno, para eu ser mais específico. Quando o Pablo Marçal levantou essa bola no debate do UOL, que foi o debate na segunda-feira retrasada, e esse assunto permeou todo o noticiário, e permeou também todas as redes, o Boulos deveria ter empurrado o Ricardo Nunes pro abismo. No debate da Globo. O Marçal colocou o Nunes no abismo. Mas como o debate da Globo era diferente do debate da UOL, do formato, o Marçal não ia conseguir explorar esse assunto. E ele ficou com medo do debate da Globo. O Marçal ficou intimidado. Eu não sei se o Boulos teve algum tipo de informação, de tracking, de campanha, dizendo que ele poderia perder pro Pablo Marçal e ficar fora do segundo turno. Mas ao invés do Boulos ajudar o Marçal a destruir o Ricardo Nunes para ter um segundo turno entre Boulos e Marçal, o que seria muito mais fácil para o Boulos optou por antagonizar com o Marçal, jogando o Marçal contra os bolsonaristas. E aí ele errou na estratégia. Óbvio. Ele e Marçal erraram. Por isso que Nunes saiu como vencedor do debate. Tanto que depois ele foi vitorioso no primeiro turno. Então assim, essa estratégia do Boulos de resgatar o boletim de ocorrência já passou. Essa história já foi. Não vai dar. O momento era no primeiro turno. Boulos perdeu o cavalo selado. E agora tentar vai ser difícil.